futuros imigrantes, aqui é Sami Farias, do canal Sami na América. Sejam bem-vindos ao meu canal e mais um vídeo. Hoje eu estou muito feliz porque tem uma convidada que aceitou meu convite para falar com vocês. Vai ser uma surpresa muito boa para vocês, porque eu estou aqui com a Tati, que é da empresa Nidas Talent, para ajudar vocês com dúvidas, com alguns questionamentos que já me fizeram, vou trazer aqui, para se recolocar no mercado de trabalho norte-americano. Então, provavelmente, essa pode ser uma dúvida de muita gente, né? E a Tati está aqui para ajudar vocês. Então, eu vou pedir para a Tati se apresentar e aí a gente já começa com esse bate-papo. Oi, pessoal. Tati. Primeiramente, Sami, obrigada pelo convite, né? Eu estava realmente maratonando o seu canal, vendo o que você passa por aqui. É muito legal a gente ver que tem brasileiros que estão passando aqui pela mesma coisa que a gente passa quando a gente chega, né? Que a gente até esquece e vê uma perspectiva diferente. Então, achei muito, muito legal você mostrar o seu dia a dia, o que você faz, essa mudança de país que você passou. Mas eu sou a Tati, né? Tatiana Barô. Eu trabalho com recursos humanos aqui nos Estados Unidos já faz alguns anos, né? E há mais ou menos 3 anos atrás, criei a Nidas para conseguir ajudar brasileiros com a recolocação profissional, né? Então, trabalhando com recursos humanos aqui nos Estados Unidos, eu aprendi muito em relação ao mercado de trabalho americano, né? Então, falando ali sobre caminhos diferentes que a gente pode levar, né? Estratégias, possibilidades. Então, eu consigo ajudar os brasileiros exatamente na Nidas por conta desse background que eu tive por ali. Né? Então, a gente faz vários serviços diferentes, mas o que eu mais gosto é realmente falar sobre... Pode me colocar num palanque que eu falo por 24 horas, tranquilamente, sobre o mercado americano, caminhos diferentes, o que a pessoa pode fazer e etc. Legal. Antes da gente já se aprofundar aí nessa questão, né, profissional, do mercado de trabalho, conta um pouquinho da sua história, porque eu acho que isso conecta as pessoas, né? Porque todo mundo que está aqui tem uma história de imigração, né? E aí conta um pouquinho, resumidamente, a sua história, como você chegou nos Estados Unidos, né? Como é que é o seu momento, né? Como que você está hoje no seu momento? Com certeza. Dando uma resumida, né, Sami? Porque é uma história de vários desdobramentos. Mas eu moro aqui nos Estados Unidos faz 8 anos. Sempre trabalhei na área de recursos humanos, né? Não é a área que eu estudei, mas é a área que eu caí de paraquedas. E, na verdade, eu estava no Brasil, né? Quando eu tinha 18 anos, né? Tinha acabado de fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, intercâmbio de high school. E no Brasil eu consegui uma oportunidade de trabalho dentro da área de RH, só porque a empresa que eu consegui precisava de alguém que falasse inglês para ajudar eles a entrevistar alguns americanos que eles estavam contratando para outras empresas. Então, era uma empresa de recrutamento no Brasil que fazia recrutamento para os Estados Unidos. Então, né, comecei a trabalhar nessa empresa. E aí, você já tinha inglês na época, já né? Tinha inglês, já tinha inglês. É aquela coisa da oportunidade mesmo, né? Exatamente, exatamente, porque era literalmente a única bagagem que eu tinha, não tinha absolutamente nada para oferecer para aquela empresa. Cheguei ali crua, né? Mas foi bem legal, assim, consegui aprender bastante profissionalmente. Já tinha tido experiência em hotel, né, trabalhando em recepção e etc. Mas foi a primeira oportunidade realmente que eu tive. Né? E acho que ter esse contato ali desde cara com o mercado de trabalho americano, porque eu contratava americanos sempre dentro da área de TI, né, mas para outras empresas. Então, foi muito legal conseguir aprender, conseguir ver a diferença, como que funcionava os processos de recrutamento, né? Claro que eu basicamente só via ali os currículos, mandava ou ligava para marcar uma entrevista, era a única coisa que eu fazia por ali. E quando eu estava no intercâmbio antes, né, eu tinha conhecido meu atual marido, né, a gente era namorados na época, né, adolescente. Lá no high school mesmo? No high school mesmo, exatamente. No mesmo ano de high school. Eu com 17 anos, ele com 18, e a gente manteve o relacionamento quando eu fui para o Brasil. E continuei nessa empresa por 3 anos, até que quando eu fiz 20 anos, a gente decidiu casar, né? Eu e meu esposo, porque ficar à distância não estava dando, né? Até que vocês aguentaram muito tempo, né? 3 anos, quase. Pois é, não sei até hoje como que deu isso, não sei a resposta para você. Aí já Ainda bem que deu, né? Ainda bem que deu, tá tudo certo. Sobrevivemos os 3 anos à distância, e aí eu vim para cá, né? Depois que a gente casou, vim para cá. Continuei ainda por um tempo, né, trabalhando para essa empresa junto com eles. Que legal! Até que eu consegui um outro trabalho aqui também, já dentro da área de recursos humanos, que era um trabalho iniciante também na área de recrutamento, sempre dentro dessa área de recrutamento. Então, foi mais ou menos por aí, né? E claro que eu consegui um trabalho aqui dentro da minha área, melhorou tudo, né? Porque eu estava nesse
limbo ali que eu estava de ganhar em real, né, um salário ainda baixo, porque eu Sim. tinha ali 3 anos de experiência, por exemplo, né, então trabalhava de segunda a sexta-feira, de final de semana trabalhava ainda como nele, fazia alguns bicos também como cleaner para conseguir complementar a renda ali, até que eu consegui entrar no mercado de cara. Tá, que legal, muito bom. Maravilha. As pessoas têm muitas dúvidas, né? Quando, na verdade, eu percebo antes de vir, né? Antes de migrar, principalmente os profissionais que estão vindo com visto de trabalho, porque como o visto que eu vim é um visto um visto de trabalho sem sponsor. Então, ou seja, não tem uma empresa aqui patrocinando essas pessoas, né? Então, elas vão ou montar os seus negócios ou vão para o mercado de trabalho, né? E aí, essa dúvida assim, eu vejo que é unânime de todo, não é só dúvida, essa angústia, sabe, de vir. E aí, como que eu faço para me recolocar no mercado, né, norte-americano? Porque é muito diferente, acredito, né? Ô, Tati, só para contextualizar, né, e para todo mundo também, eu trabalhei muitos anos também em RH no Brasil, né? A maior parte desse tempo de RH foi também recrutamento e seleção, que é o que eu amo fazer, né? Mas já fiz também treinamento e desenvolvimento, já trabalhei com gestão de afastados, um monte de coisa na área de RH. Mas o que eu mais gosto também é recrutamento e seleção. E eu imagino, nunca trabalhei aqui, né, nos Estados Unidos, mas eu acredito que seja diferente do que é do Brasil. Aí você que vai me dizer aí, né? Então as pessoas têm essa angústia, né? Como é que eu vou me recolocar? O meu currículo é o mesmo? O meu LinkedIn eu tenho que mudar? Sabe assim? Tudo isso, né? Então, são essas dúvidas que a gente vai falar hoje aqui. Primeiro, assim, eu acho que para a gente poder contextualizar e ajudar aí, né, de uma maneira geral, quais são os erros mais comuns que os candidatos cometem durante o processo de recolocação aqui nos Estados Unidos? Os candidatos, vamos colocar brasileiros, né? Sim. Que é o meu público. Perfeito, é uma ótima pergunta, Sami. Eu falo bastante disso com os brasileiros. Eu acho que tem alguns erros assim que são erros comuns. Eu acho que o primeiro é realmente não entender essa diferença do mercado, né? Então, assim, hoje a gente está no mundo globalizado, né? Então, muitas pessoas ali que trabalham para multinacionais no Brasil, por exemplo, ou que trabalham em empresas um pouquinho maiores, eu acho que as empresas no Brasil já estão sendo um pouquinho forçadas a fazerem as coisas da forma da forma que as empresas fazem aqui, por exemplo. Né? Então, em relação à estrutura ali da empresa mesmo, né? Então, ter plano de desenvolvimento individual, hoje em dia é umas coisas que as empresas já fazem ali no Brasil. Ter ali, por exemplo, softwares, né, que ajudam as pessoas a se organizarem no trabalho. A grande maioria desses softwares ali que as empresas usam no Brasil são globais também. Então, tem muitas similaridades, né? A gente não pode deixar em conta isso. Mas eu falo mais em relação à diferença mesmo, principalmente falando nessa entrada no mercado de trabalho. Né? Então, o LinkedIn, por exemplo, no Brasil, ele é utilizado, as empresas utilizam, né? Mas ele é mais ali uma marca pessoal. Nem todas as empresas usam o LinkedIn no Brasil para fazer recrutamento, por exemplo, né? Por ser uma plataforma extremamente cara. Né? Então, só realmente as multinacionais que acabam utilizando, ou as empresas usam meio de forma informal, sem utilizar toda a estrutura do LinkedIn de recrutamento, por exemplo, que a gente usa por aqui. A questão também da forma que o recrutamento funciona em relação à forma que a gente se apresenta mesmo, né? Então, no Brasil, a gente tem currículos que são muito longos, né? Com muita informação. Ainda é comum a gente colocar a idade, né? A data ali de nascimento, o endereço completo, por exemplo. Tem muita gente que coloca foto, que coloca nacionalidade, estado civil. Tem gente que coloca ainda se tem filho, se não tem. Né? Então, aqui nos Estados Unidos, nada, a gente não pode colocar nenhuma dessas informações, porque a gente que é recrutador, a gente é muito orientado a tomar cuidado com discriminação, né, inconsciente dos candidatos. Então, a gente não quer saber a idade do candidato, endereço a gente também não coloca, porque a gente não sabe aonde nosso currículo vai parar, então sempre só cidade e estado. Tá, ô Tati, aí isso é para, né, no currículo ele vai colocar, então, ou seja, não vai pôr essas informações que a gente coloca no Brasil, que é super comum, né? Exatamente. Que conota essa discriminação, legal. Mas e na entrevista, essas coisas também não se pergunta muito?
Não se perguntam. Claro que hoje a gente estava conversando com alguns clientes, a gente tem alguns grupos da Nidas, né, que são gratuitos também, depois o pessoal pode Legal. entrar também, eu posso Se colocar o link você ali. quiser, eu posso colocar o link na descrição. Perfeito, Tá? Eu perfeito para as coloco. pessoas entrarem. São grupos que é só realmente de brasileiros que estão aqui buscando trabalho nos Estados Unidos. E a gente estava falando em relação ao que um recrutador pode perguntar em relação à permissão de trabalho nos Estados Unidos. Daí aqui, a gente, que é recrutador, não pode perguntar. Assim, por lei, a gente não pode perguntar nada que seja pessoal e nada que seja relacionado à parte da imigração mesmo. Então, mas você tem qual visto? Você já tem o green card? Você ainda não tem? O que a gente pode perguntar é se a pessoa é eligible, né? Se a Não pessoa sabia pode trabalhar disso, nos Estados Unidos. babado. Porque senão Sério? pode levar discriminação também. Então as Caramba. empresas tomam muito cuidado com isso. E aí no grupo muitas pessoas estavam falando que, mas eu fui perguntada, já me pediram até para mandar algum card, isso não pode, né? Não significa que as empresas não fazem, né? Então por isso que a gente tem que tomar cuidado também e saber contornar essa situação. E outra coisa, né? Tem muita fraude também, né? Eu não Muita mandaria meu fraude. green card e meu social de jeito nenhum. Não manda. Só se for assim, já contratou e eu tô, sabe, Sim, assim, na documentação para mandar, né? Mas claro, quando fora você é contratado é no diferente. recrutamento, jamais eu mando. Eu fico bem Exatamente, esperta. exatamente. E às vezes eu falo, né? Bom, vamos usar ali o benefício da dúvida, que às vezes, né, o recrutador não sabia, não era informado, enfim, prefiro, Sim. né, levar por essa questão, mas a gente tem que saber. Né? E essa questão ali de informações pessoais, não, a gente não leva isso durante a entrevista, porque, que nem eu sempre falo, né? Eles tomam muito esse cuidado ali em relação a não discriminar. E a gente nunca sabe quem é que realmente está do outro lado, né? Então, como que eles vão levar alguma situação? Eu acho que tem coisas que é legal a gente levar sobre a vida pessoal, sim, porque eu sempre falo que entrevista é sobre conexão, e a melhor forma da gente conseguir criar conexão com o entrevistador é, às vezes, abrindo uma coisa ali pessoal, contando uma coisa ou outra, né? Senão fica Mas muito mecânico, né? fica muito mecânico. Mas para você ter uma ideia, no último processo de recrutamento que eu participei, que foi para a última empresa que eu trabalhei com eles até abril do ano passado, né? Que quando eu estava grávida, depois não trabalhei com eles mais. Mas é tipo assim, um processo totalmente sem saber nada sobre o meu gestor. A gente teve bastante conversas ali no meio do processo seletivo. E aí, no primeiro dia de trabalho, na primeira conversa que eu tive com ele falou: então tá, então me fala sobre você, como que é, você tem filho, você não tem, com quem que você Que mora, como que é a sua vida. engraçado, né? Eu No já ouvi primeiro vários dia de casos trabalho. assim. Uhum. Você sabe que você está falando, agora eu tô lembrando, que quando eu me candidatei para algumas vagas aqui, né, de part-time, e aí eles perguntam mesmo assim, você vai precisar de um, como se, não, um sponsor, alguma coisa assim, para que a empresa dê continuidade no seu visto de permanência, de trabalho, alguma coisa assim, não lembro mais como que vem descrito, né? Você deve saber. Sempre vem assim, e não vem perguntando social, green card, se você sabe assim, né? Geralmente dessa Exatamente. forma. Exatamente. Tanto que eu até falo, né? Sempre que alguma empresa perguntar em relação a isso, se ela perguntar qual visto de trabalho você tem, você só fala, I'm eligible to work in the United States. Então, sim, eu posso, eu tenho permissão para trabalhar nos Estados Unidos e eu não preciso de sponsorship. I don't require sponsorship. Já falar isso assim de cara, porque assim a empresa entende que você não vai participar. Até porque Sam, a gente está nos Estados Unidos, então a grande maioria dos recrutadores são americanos, né? E essa questão ali de visto, green card, etc., só faz realmente sentido para quem já passou por um processo de imigração. Né? Os americanos que, sei lá, às vezes não conhecem nenhum imigrante, por exemplo, ou que nunca participaram de nenhum processo desse sentido, eles não fazem ideia de como funciona, né? Sim, Então, às vezes, isso é um grande erro normal, também. né? Exato. E é um grande erro também que eu vejo que muitos brasileiros cometem, das vezes, durante uma entrevista, contar ali sobre a vida inteira, como que eles chegaram aqui, o visto que eles chegaram, que é muito comum, tipo assim, então, eu cheguei pelo visto EB2NW, por exemplo, que é um visto que foi que me deram por conta da minha vida profissional, eu já passei por esse processo, tentar explicar a história inteira desse visto, por exemplo, mas os americanos não sabem como que funciona, então, às vezes, eles podem sair da entrevista perguntando, então ele falou que está com visto de trabalho, mas será que esse visto vai vencer? Será que um dia ele vai precisar que a empresa vai ser ali um sponsor? E pelo medo do recrutador perguntar isso para você, ele acaba se descartando do processo. Caramba. Então, não dá informação nenhuma sobre isso, né? Sempre foca realmente no profissional, que é o Às caminho mais vezes, e às vezes menos é mais, né? Quanto menos menos é mais. falar algumas coisas é Sem dúvida. melhor. E assim, é o que eu falei que é normal, porque assim, se a gente pensar no Brasil,
eu, né, também já fazia várias entrevistas com pessoas de fora, que, né, para algumas vagas que eu fazia, e aí eu não quero saber se a pessoa, eu só quero saber se ela pode trabalhar ali. Ela pode, né? Tem os documentos para trabalhar, ok, mas não precisa saber qual foi a história, como foi, né? Eu contratava às vezes refugiado e tal. Então, assim, de fato, eu não sei quais são os vistos que tem no Brasil, né? É a Exatamente. mesma coisa aqui, os americanos também não vão saber, assim, ok, né? Mais ou menos, porque até aqui tem muito mais imigrante, né? Lógico, mas de qualquer forma, são cento e tralalá vistos, pensa, né? Tem muita Exatamente. pessoa. Exatamente. Então, na dúvida, né, sempre só fala isso, a não ser que, claro, né, tem algumas vagas que precisa que a pessoa tenha cidadania, né? Então, vagas, por exemplo, para o governo, ou vagas, às vezes, de empresa que prestam consultoria para o governo. E aí tem algumas vagas específicas que a pessoa precisa realmente ser cidadã americana, porque por conta de documento, é um background check, não, um check de antecedentes criminais diferentes. Aí, nesse caso, a empresa pergunta se você é cidadão americano e, às vezes, descarta a pessoa por não ser cidadão americano, né? Nesses casos é diferente, mas é uma exceção ali. E aí, nesse caso, nem green card vai valer, né? Só cidadania mesmo. Só cidadania mesmo. Tá. Uma outra pergunta, Tati. Qual a importância de ter um currículo bem elaborado e atualizado? Eu sei que é uma pergunta meio clichê, né? E meio genérica, assim, mas às vezes não, tá? Pode acreditar que não, porque, né? Ainda mais vindo da área de recrutamento e seleção, chegava cada currículo que falava, meu Deus, eu preciso de uma ajudinha aqui, né? Então, qual que é a importância, né, mesmo de ter, qual que é o peso do currículo aí, né? Legal, é uma ótima pergunta. E parece que é clichê, mas é que eu acho que as pessoas não sabem muito bem o que significa ter um currículo bom, né? Porque às vezes, para as pessoas que não trabalham em recursos humanos, elas têm uma ideia ali do que é um currículo bom e bem elaborado, sendo que a gente que já trabalhou com a Regal, que tem essa visão ali, a gente vai ter uma visão diferente, né? E é extremamente importante, Sami, mas o que é exatamente um currículo bom? Eu sempre falo que um currículo bom é um currículo que está alinhado aos nossos objetivos profissionais aqui nos Estados Unidos, né? E nosso objetivo profissional, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter, né? Então, só voltando ali um pouquinho em relação aos erros que brasileiros cometem quando eles entram aqui, é não ter um objetivo profissional claro, né? Então, a gente está no mercado novo, a gente tem que saber exatamente quais são as vagas que se encaixariam com o nosso perfil, né? E vagas que a gente poderia usar ali o background que a gente tem, para a gente não ter que começar nessa carreira do zero, né? Então, eu sempre falo que a nossa carreira pode ser utilizada, a não ser que você vai passar por uma transição de carreira completa, né? E aí sim você vai ter que usar uma estratégia completamente diferente. Mas até mesmo para quem está passando por transição de carreira, a melhor possibilidade que a gente tem, o melhor caminho que a gente pode seguir é aproveitando toda a bagagem profissional que a gente tem, né? Não jogando fora e não descartando tudo aquilo. Sim. Mas ali, em relação ao que a gente coloca no nosso currículo, vai depender do tipo de vaga que a gente está buscando aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ter um currículo bom é ter um direcionamento profissional bem claro, né? Então, saber quais são as vagas que eu vou aplicar, qual que é o nível de senioridade dessa vaga? É uma vaga mais senior? Será que eu vou, então, buscar e continuar buscando vagas a nível, por exemplo, de diretor, que era o nível que eu tinha ali no Brasil, ou será que eu vou dar alguns passos atrás? O que eu estou buscando exatamente, né? E fazer o seu currículo de acordo com aquilo que você está buscando profissionalmente, né? Sempre pensando no seu background, né, na sua bagagem e também no que o mercado está pedindo. É muito comum, sabe, que a gente tem alguns clientes que têm ali, que vieram aqui por esse processo do B2NW, que são pessoas que já têm uma vida profissional no Brasil, uma bagagem profissional muito grande, né, maravilhosa ali. Até para aplicar o visto, né? Então, provavelmente não vai ter pessoas muito jovens. Exatamente. Né? Geralmente é uma pessoa com uma bagagem profissional já. Exatamente, e às vezes essa pessoa não se sente ainda confortável em assumir o mesmo tipo de responsabilidade que eles tinham ali antes, né? Então a gente precisa sempre ver, ok, então você de repente vai dar um passo atrás, porque se você for dar um passo atrás, se você for aplicar para vagas mais júnior daquilo que você fazia antes, então o seu currículo não pode ter ali um título de diretor, ou não pode falar que você gerenciava uma equipe de 20 pessoas se você está aplicando para uma vaga júnior ou uma vaga mid-level por ali, né? Então a gente precisa sempre entender primeiramente o que a pessoa está buscando para fazer um currículo de acordo, né? Então isso é extremamente importante. Então primeiro ter um objetivo profissional e um currículo bom, um currículo bem feito, bem elaborado, como esse currículo está alinhado com aquilo que as empresas estão buscando. Ô, Tati, eu cometi esse erro. Porque quando eu resolvi, falei assim, eu quero
um trabalho part-time, né? Que é preciso e tal, preciso melhorar meu inglês, também quero ganhar em dólar e tudo mais e tal, né? A gente já tem renda em dólar e tal, mas eu queria, né? A gente quer mais, né? Quer Claro. né? Preencher o tempo e tudo mais. Aí a Bonita pegou o currículo, né? Fiz lá meu resumê e tal, né? Fui, né? Numa entrevista no Walmart. Só que eu, né, coloquei tudo, exatamente tudo, toda a minha experiência, todas as minhas formações, tipo, psicóloga, neuropsicóloga, não sei o que lá no Brasil, né? Coloquei tudo bonitinho lá, porque aqui eu não tenho essas especializações, porque eu não revalidei ainda, né? E aí coloquei bonitinho e tal. Quando ela olhou, ela falou assim, era para uma vaga, eu não lembro o nome da vaga, mas o que eu ia fazer? Fazer os pedidos online e separar. Era isso. Super fácil, né? E aí, tá. Eu fiquei um tempão lá com ela. E aí ela falou assim, olha, eu não passei confiança, porque assim, é como se eu tivesse realmente além da vaga, né? Porque por mais que eu quisesse ali muito, fui super, né, ali humilde, querendo e tal, com ela e não sei o que lá, meu currículo, sei lá, quantos anos que eu atendia, né? Porque assim, aqui nos Estados Unidos, psicólogo tem que ter PhD, então é um pouco diferente o jeito que eles enxergam, entendeu? Não é igual no Brasil, a gente faz psicologia, já tira o CRP e vai atender. Aqui não é assim que funciona, né? Então aí ficou uma coisa assim meio, né, estranha assim, nesse sentido, fora o que tinha lá de RH e tudo mais. E aí eu Então, não consegui essa é um erro muito contextualizar. comum. E aí, o que acontece do lado do RH? Quando ele olha um currículo, né, da Sami, que trabalhou atendendo por tantos anos, tem ali toda uma bagagem profissional, por exemplo, é que eles não vão conseguir entender qual que é essa motivação realmente de trabalhar no Walmart, por exemplo, né? E não é nem para desmerecer. Não, exatamente. Eles não conseguem entender. E aí eu descobri que eu tinha que fazer um currículo exatamente para cada vaga, porque eu ia né, não para cada vaga, mas para cada. Quase para cada vaga, né? Porque para eu poder ver se eu estou falando certo, né? Porque senão não ia fazer sentido. Eu ia ter que ficar me explicando muito e ali já era, né? Já perdi na entrevista. Exatamente. Então, eu não sei se a pessoa deveria, de repente, fazer isso para. Eu entendi que você falou, por exemplo, se a pessoa era diretora no Brasil, aqui ela vai para uma vaga de gerente, ou uma vaga analista sênior, sei lá, né? Ela não quer um cargo de gestão assim que chega, porque eu entendo que isso acontece, é muito comum aqui, né? Exatamente. Até se acostumar a ter o inglês que você acha que está suficiente ali e tudo, né? Porque às vezes acha que tem e não tem, né? Quando chega aqui e tal. Eu até entendo, mas vai equalizar ali, né, com a vaga. Mas e para esses cargos, por exemplo, até mais operacionais mesmo, sabe? Nesse sentido. Sim, a gente precisa sempre se vender e pensar o que eles estão buscando, né? E isso não é só nem para uma questão do recrutador olhar ali o nosso currículo, mas sim pela questão do nosso currículo até ser visto, né, Sami? Porque aqui também a parte, novamente, né, a gente está no mercado que é totalmente automatizado e isso também se estende para a área de recrutamento, né? Então, a gente que é recrutador aqui, a gente tem ferramentas, tem software que ajudam a gente nessa parte, né? Então, imagina assim, por exemplo, como recrutadora, às vezes a gente tem ali 20 vagas a fechar. Imagina que cada uma dessas 20 vagas a gente tem ali 100 candidatos para rever, 150, 200 candidatos, né? Não dá para a gente ver o currículo um por um. Então, aqui a gente usa ferramentas que ajudam a gente, por palavras-chave ou por inteligência artificial, a fazer esse filtro. Né? Então, se é uma vaga, por exemplo, de atendente, ou uma vaga de assistente administrativo, por exemplo. Vamos supor que eu estou buscando um assistente administrativo de 2 a 3 anos de experiência, por exemplo. Eu vou colocar esses filtros, né? Então, vou colocar ali um filtro para me mostrar pessoas que tiveram esse título de trabalho recentemente e pessoas que tenham no máximo 5 a 6 anos de experiência, por exemplo. Então, qualquer pessoa que esteja fora disso, ou que fez o currículo com muito mais tempo de experiência, com muito mais bagagem, não vai aparecer ali nesse filtro, né? E eu só vou ver aqueles candidatos que apareceram no filtro para mim. Então, aí que tá. Você falou em relação a ter um currículo diferente para cada vaga. Essa não é a minha recomendação, Sami. Porque a gente até pode fazer 20 currículos se a gente quiser, mas o LinkedIn, que ele é sempre utilizado aqui por todas as empresas, ele é um só. Né? Então, como que a gente consegue fazer 20 LinkedIns diferentes? Então, eu quero um para a área de atendimento, um para vagas mais operacionais, um para a vaga do Walmart, um para uma área de marketing, que é a área que eu realmente tinha experiência, agora um para uma vaga senior de marketing, outra para vaga júnior.
Até tem como a gente fazer um currículo diferente para cada uma dessas áreas. Vai demorar muito tempo? Vai, mas dá para a gente ter. Mas como que a gente consegue fazer isso no LinkedIn? Né? E o LinkedIn Verdade, é verdade. Eu totalmente nunca tinha utilizado. me atentado. Uhum. Tem razão. Mesmo que você não usou o LinkedIn ali para aplicar para a vaga em si, mas a gente que é recrutador, que a gente cria, Sim. a gente abre sempre o LinkedIn da Aham. pessoa e muitas vezes o Sim. LinkedIn, por esse sistema novos que as empresas usam, já até aparece ali diretamente, mesmo que você não tenha aplicado pelo LinkedIn, só pelo seu nome ali, pelo seu e-mail, né? Então, como que eu consigo explicar que eu apliquei para uma vaga de atendente do Walmart, que pede ali 1 ano, 2 anos de experiência, sendo que o meu LinkedIn está mostrando que eu sou psicóloga, não sei das quantas, não sei das quantas, sabe? Então, Sim. os dois precisam estar sempre conversando. Então, a melhor estratégia, ao invés de fazer vários currículos, é ter um objetivo profissional, uma clareza profissional bem específica, e tipo assim, olha, então é esse o meu objetivo, é esse tipo de vaga que eu vou buscar, e aí você se mostra como esse candidato perfeito ali para esse tipo de Tá. vaga, né? Então, você vai limitar, é muito importante limitar e nichar, né? Isso não vai acabar com suas possibilidades, muito pelo contrário, você vai aplicar para menos vagas, mas sempre com direcionamento, né? E Sim. nesse meio tempo também, fazendo com que você se mostre da melhor maneira possível como um candidato forte para esse objetivo profissional que você escolheu, né? Então, investindo em cursos, né? Fazendo ali essa atualização, né? Enfim, Aham. mas é muito mais interessante do que aplicar para tudo sem direcionamento, por exemplo. Tati, então vamos para mais uma pergunta. Como se preparar para entrevistas no contexto americano? Ótima pergunta, sabe? Para a gente que é brasileiro, a entrevista não é só uma questão de como se preparar para a entrevista, mas como se preparar para a entrevista em inglês, né? Porque a gente tem Verdade. muitas vezes essa questão ali na insegurança, né? Principalmente quem não usa o inglês no dia a dia, ou quem não trabalha com inglês, por exemplo, é uma grande questão ali que eu vejo dos brasileiros é realmente essa questão de confiança, né? Porque a pessoa às vezes até fala o inglês no dia a dia, mas tem uma insegurança em relação ao inglês corporativo, ou inglês formal, como que funciona, isso é totalmente diferente, né? Então, a questão da entrevista sempre pega, né? E a gente fez ali um currículo bom, um currículo bonitinho, no padrão americano, só falando ali em relação ao currículo que a gente não falou, né? Que o formato de currículo também é diferente, né? Ele tem que ter uma página só, ele tem que ser menor, né? Direto, sem cores, sem colunas, por conta exatamente dessas tecnologias que as empresas usam, né? Para a gente ter certeza que o nosso perfil foi ali bem escaneado. Tá, a pessoa fez tudo isso bonitinho, fez o currículo 10, chegou na parte da entrevista, né? Eu sempre falo que no currículo a gente até consegue enganar, né? A gente até Aham. consegue passar, mas a entrevista que é o vamos ver, que é ali na raça, que não tem o que fazer, né? Sim. Então, como que a gente consegue se preparar? Gente, eu sempre falo que primeiro o básico, né, de pesquisar sobre a empresa, isso tem que fazer sempre, né? Pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a vaga, né? Uma dica que eu dou é sempre você ir salvando as vagas que você está aplicando, porque quando você for chamado para uma entrevista, você sabe ali exatamente onde vê a descrição do cargo. Porque às vezes a empresa até já fechou a vaga ou deu uma pausa ali no post da vaga, do anúncio, e você não sabe nem o que você está entrevistando, né? Então, salvar ali bonitinho todas as vagas que você aplicou, salvar ali numa pastinha, salvar ali no Excel, por Boa. exemplo, para você conseguir voltar, é excelente, né? Eu sempre falo que a melhor maneira da gente estudar para uma entrevista, por exemplo, é estudar a vaga. Né? Então, você pega ali a descrição do cargo e vai lendo assim, estudando, sabe? Grifando ali exatamente o que a empresa está buscando. Né? Então, na maioria das vezes, a empresa tem ali uma descrição de cargo completa que ela está contando exatamente aquilo que ela precisa, né? E uma entrevista boa é exatamente uma entrevista que o candidato está alinhado em relação ao que eles estão buscando, né? Então, se você lê bem, grifar ali as palavras-chave, né, que eles estão buscando e incorporando a sua história profissional e a sua trajetória com o que a empresa está buscando, meio que fazendo esse link, é uma maneira ótima de você se vender, né? Você está falando ali o que eles querem ouvir, né? O que é Sim. basicamente a indicação de uma entrevista boa. Isso é uma das coisas que eu sempre falo. Mas uma outra coisa também, Sami, a gente que trabalha com recursos humanos, você já sabe que você trabalhou nessa área também, a gente entende o candidato nervoso. É ok, né? Um candidato nervoso Sim. não é ali o fim do mundo, a gente sabe lidar com essa situação. Mas eu sempre falo, tudo bem a gente ficar nervoso, mas a gente não tentar ficar profissional demais ou ficar quadradão demais, né? Porque, novamente, o que conecta o que faz a gente passar numa entrevista, ou ser a entrevista boa, ter uma entrevista boa, é a conexão que a gente teve ali com o entrevistador, né? Então, às vezes a pessoa quer conquistar ou quer entrar ali no modo americano, né? Muitas vezes em treinamento de entrevista, ou até mesmo entrevista que eu faço com pessoas de outras nacionalidades, dá para ver que a pessoa está completamente assim rígida, que ela está às vezes seguindo um script, que ela está incorporando palavras difíceis do inglês, que às vezes a gente sabe que a pessoa não usa aquela palavra no dia a dia, isso não está te ajudando, você não está usando isso a seu favor, porque você está matando ali o que é mais interessante, né, da sua entrevista, que é
o seu carisma, que é o carisma que a gente tem de brasileiro natural, que a gente consegue conversar com qualquer pessoa, né? O seu sorriso, a sua naturalidade, isso conta demais também, né? Então, não tenta ali incorporar uma persona que você não é para conquistar na entrevista. E tenta, sim, falar do seu jeitinho, da forma que você conseguir, né, sendo carismático, sabe, para a entrevista. Então, entendendo ali o que eles estão buscando e levando isso, é a melhor maneira também. Né, uma outra coisa que eu sempre falo também é para a gente tomar cuidado também e não entregar demais, né? Que nem a gente conversou em relação a visto e etc., visto que a pessoa tem, a trajetória profissional daqui. Também a gente não mencionar demais o Brasil, ou às vezes falar coisas que só fazem sentido para o mercado brasileiro, né? Porque é comum, a gente gosta de falar do Brasil, né? Então, é muito comum, às vezes, a pessoa numa entrevista falar, tipo assim, ai, não, eu tenho toda essa bagagem de experiência no Brasil, estou procurando a minha primeira experiência aqui nos Estados Unidos, ou meu objetivo profissional é entrar no mercado nos Estados Unidos. Às vezes, a gente falando uma coisa assim que parece ser tão inocente, você está trazendo para o recrutador a dúvida de como que você vai se organizar, como que você vai aprender e como que você vai se relacionar a um mercado novo para você, né? Então, não ficar mencionando que, eu quero começar minha carreira aqui nos Estados Unidos. Não, você quer continuar a sua carreira aqui, você já tem uma carreira, né? E não mencionar o Brasil demais, porque às vezes isso pode estar gerando um afastamento, né? Às vezes o recrutador pode sair da entrevista pensando, ai, nossa, mas como essa pessoa falou que trabalhava com um sistema no Brasil, numa empresa brasileira, fazendo isso, será que ela vai conseguir se acostumar com o mercado americano, né? Então, tentar deixar nossas experiências neutras, né, quando a gente estiver contando. Então, falar, tipo assim, eu trabalhava para essa outra empresa, né, para essa outra empresa anteriormente, a gente tinha um sistema que fazia isso, 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 ao invés de falar, tipo, então, essa empresa no Brasil, a gente tinha esse sistema no Brasil, aqui vocês não usam o sistema, fazendo, sei lá, mandando Pix, sabe? Falando coisas que só faz sentido para o Brasil, também a gente tem que cortar, tentar americanizar ou deixar mais neutro possível nossas experiências para não gerar esse afastamento, sabe? Legal, porque também depois tem aquela coisa, né? O recrutador fez uma entrevista ali com essa pessoa que está ali totalmente ligada ao Brasil ainda, não vivenciou o processo de luto dele quase, né? E tem um outro mais seguro, de repente de outro país até também, não é nem americano mesmo, né? Mas está totalmente engajado com as questões americanas já. Exatamente. Né? Até porque, Sami, quando o recrutador te chamou para uma entrevista, ele viu que sua bagagem profissional no Brasil, ele não teve essa dúvida. Mas, às vezes, você mencionando tanto e batendo ali na tecla das diferenças de como que era essa vaga no Brasil e como que seria aqui, você está gerando uma dúvida que o recrutador nem tinha antes, né? Então, tentar deixar neutro, tudo bem falar que você veio do Brasil e que, né, que você está se adaptando e tudo mais, mas não... E ponto. Ponto, né? Não ficar sempre batendo nessa tecla, sempre voltando, ou falando que no Brasil era diferente, que no Brasil as coisas são feitas assim, que aqui agora é só a próxima passo profissional entrar nos Estados Unidos, porque é o mercado americano, que não sei o quê. Não, deixa neutro, vai só explicando assim de uma forma neutra, para não gerar essas dúvidas. Legal, muito bem. Como os profissionais podem avaliar ofertas de emprego e negociar salários? Se negocia realmente salário aqui? Negocia, Sami. Até porque, assim, já é esperado que as pessoas vão negociar, né? Então, assim, 99% das vezes que um recrutador dá uma oferta de trabalho, ele já tem ali o espaço para negociar, porque é comum aqui nos Estados Unidos que as pessoas negociam, né? Só que a gente precisa sempre saber qual que é o nosso valor no mercado de trabalho americano. E isso é bem difícil, né? Principalmente para quem está entrando agora, né? Eu acho que para quem já trabalha aqui já faz um tempo, já passou por alguns processos seletivos, a gente costuma saber, né? Qual que é o valor que as empresas estão oferecendo para profissionais como a gente, né? Então, fazer uma pesquisa ali é muito bom, né? Então, pesquisar, tipo assim, quanto que eles pagam para tal vaga, para tal área, né? Saber ali, né? Eu sempre falo que essa questão do salário, um erro muito grande, às vezes, que os brasileiros cometem por falta de segurança, é deixar essa responsabilidade na mão da empresa, né? Então, às vezes, os brasileiros falam durante uma entrevista, quando questionados, né, em relação à pretensão salarial, falam, eu estou aberto ao que vocês tiverem para oferecer, eu aceito, ou se não, então, não sei, o que vocês puderem me oferecer, né? Às vezes a gente não tem noção, né? Então, é importante ele já saber ali quanto ele vale no mercado. E como ele faz como ele faz essa pesquisa? Como ele sabe? Tem algumas maneiras diferentes, Sami. Dá para pesquisar no Glassdoor, né? Que o Glassdoor é um site muito utilizado aqui nos Estados Unidos, que você se inscreve ali e as pessoas colocam ali os salários delas, né? Então, baseado na indústria, na empresa que elas trabalhavam, né? Então, ali, você entrando no Glassdoor, você consegue ter uma boa noção, né? Então, faz uma pesquisa ali em relação à empresa que você está entrevistando. Muitas vezes, os funcionários atuais ou anteriores colocaram ali o quanto que eles ganharam, né? Então, aí já é um bom passo ali para a gente ver, né? Tem um site também chamado salary.com,
que é até a gente que é recrutadora, a gente usa aqui, às vezes, para abrir vaga e saber quanto que a gente pagaria para tal vaga. É um site que é muito utilizado para as empresas fazerem pesquisas de salário, e lá você coloca o tempo de experiência que você tem, o título de trabalho, né? Isso é muito bom também. Ou eu falo que a melhor maneira é realmente a gente se jogando para o mercado, né? Então, começar a fazer entrevista, ou para quem já trabalha, para quem está ali trabalhando já faz um tempo em empresa americana, entra em alguns processos seletivos só para ver, né? Ou se não, se alguém te chamar no LinkedIn, faz uma entrevista com ele só para ver o quanto que a gente está valendo, né? Eu acho que a melhor maneira da gente saber o nosso valor é realmente ver o quanto que a empresa está buscando, né? Então, quando uma empresa perguntar para a gente tem sempre que saber, mas a minha recomendação é sempre fazer a pergunta de volta, né? Então, a empresa perguntou ali para você, tipo, qual que é a sua pretensão salarial? Você fala, nossa, great question, ótima pergunta. Qual que é o budget de vocês? Quanto que vocês estão oferecendo nessa vaga? Aí tem alguns estados aqui nos Estados Unidos que a empresa precisa falar, a empresa tem que ter ali o salário bem claro, mas tem algumas que não, né? Então, o recrutador pode responder essa pergunta ou não. Se ele responder e falar, tipo assim, olha, para essa vaga o salário está em torno de 50 mil a 70 mil, você fala, que ótimo, então está bem alinhado, minha pretensão salarial está realmente em torno de 70 a 75 mil. Fala assim, né? Sempre joga ali para o mais alto, claro que legal. Seja muito júnior para vaga, né? Mas sempre joga ali do meio para o alto, eu sempre recomendo falar ali o alto. Ou se o recrutador não responder, que ele tem também o direito de não responder, eu falar, tipo, olha, infelizmente eu não posso falar isso para você agora, mas qual que é a sua pretensão? Aí sim você já tem que ter ali um range, né? Tipo, então minha pretensão está em torno disso a isso, né? Então sempre saiba antes. E agora, em relação a como negociar, isso é uma coisa que eu sempre falo, é que um erro também muito comum é que as pessoas, às vezes, deixam para negociar o salário no final da entrevista, né? Quando elas recebem ali a oferta, depois né? de 3, 4, 5 fases, às vezes, né? Exatamente. E às vezes a pessoa, tipo assim, mencionou ali na primeira entrevista que ela quer um salário de 60 mil, e aí no final ela fala, Tati, eu queria negociar um salário de 80 mil. Tipo assim, você não consegue explicar o porquê que sua pretensão salarial aumentou tanto em poucas semanas, né? Não tem como a gente provar isso. Então, a negociação de oferta de trabalho, ela começa na primeira entrevista, começa ali no começo do processo, né? Então, assim que o entrevistador perguntou para você o quanto que você ganha, ali já é uma negociação, né? Então, já fala de um salário de acordo, não fala um salário muito mais baixo para tentar entrar na vaga de qualquer maneira, né? Sempre se mantém ali em relação ao que você realmente quer fazer, o quanto você quer fazer, porque ali no final, quando eles te oferecerem um salário, você consegue falar. Se eles oferecerem um salário menor, você fala, olha, amei, estou bem feliz, amei que vocês gostaram, né? Que vocês me chamaram para participar da empresa, estou bem interessado, mas conforme a gente conversou, a minha pretensão salarial está em torno disso. Será que a gente consegue negociar? Então, essa é a melhor maneira de você fazer essa negociação. Legal. Muito bem. Tati, agora eu vou te fazer as perguntas que as pessoas fizeram aqui no Instagram. Hoje eu coloquei essa pergunta, né? O que você perguntaria, o que você gostaria de saber sobre o mercado de trabalho norte-americano? E aí eu sempre falo norte-americano, porque às vezes as pessoas falam, mas é americano, América do Sul também sabe aquela coisa, né? Então, a gente fala norte-americano, não tem problema. Vamos lá. Então, perguntaram assim, quais os documentos as empresas exigem para a contratação legal? Ótima pergunta. As empresas não podem nem exigir os documentos que você vai levar. Que foi aquilo que a gente falou no começo, né? Exatamente. Exatamente, só que aí vamos supor, então a pessoa recebeu uma oferta de trabalho, aí a empresa não pode falar, tipo, traz pra gente o seu green card. Não pode perguntar isso também. Dá para pesquisar, a pessoa pode pesquisar, tipo, I9, que é I9 Acceptable Documents, que tem uma lista ali dos documentos que você pode levar para a empresa na hora da contratação, né? Então, a empresa não pode exigir um documento específico, é o candidato, é o novo contratado que escolhe qual documento ele tem ali para levar, né? Então, tem ali algumas listas, né? Tem a lista A, B e a lista C, que o governo americano deixa a pessoa escolher. Então, ou ela pode levar dois documentos juntos da lista A e B, ou se ela tiver um documento da lista C, já vale. E essa lista não é só para quem passou por um processo de imigração, mas é para qualquer americano saber qual documento ele leva, né? Então, se a pessoa já trabalha aqui nos Estados Unidos, ela leva o passaporte, por exemplo, o passaporte está ali na lista C, ela só leva o passaporte e ela já pode começar a trabalhar, que já mostra ali para o recrutador que a pessoa tem essa elegibilidade para trabalhar, né? Que as empresas aqui, elas fazem o chamado E-Verify, que é ali um site que a gente entra, por exemplo, quem trabalha no RH, para colocar ali o nome da pessoa, dos documentos, para ver se a pessoa realmente pode trabalhar, né? Então, ali os documentos dentro dessa lista, normalmente tem ali o green card, tem ali
o ID, né, que é a carteira de motorista, tem ali o Social Security, tem ali o Employee Authorization, né, a autorização de trabalho também. Só que aí o que você vai levar depende ali realmente da forma dessa lista ali dos Estados Unidos, né? Então, eu sempre recomendo pesquisar essa lista para você ver qual documento você tem e levar esse documento ali no primeiro dia de trabalho ou quando a empresa pedir, né? Algumas empresas pedem no primeiro dia de trabalho, outras pedem assim que você assina a oferta de trabalho, mas a empresa não vai falar qual documento você tem que levar. Você que vai levar o documento de acordo com essa lista, que muitas vezes a própria empresa vai mandar para você. Tá. Essa pergunta foi da Rafaela, tá? Agora é uma pergunta da Manu. Manu, uma querida, tem algum site, agência de emprego ou é mais LinkedIn mesmo? Existem várias agências de emprego aqui nos Estados Unidos, várias mesmo. Tem algumas mais famosas, tem a Michael Page, por exemplo, tem a Accenture, tem várias ali que são muito conhecidas. Então, a minha recomendação é que você faça uma pesquisa das maiores ou das agências de emprego na sua região, só que as agências de emprego, elas não vão procurar um emprego para você. Né? No Brasil, eu sei que tem algumas que fazem toda essa pesquisa, às vezes você até paga uma taxa ali do seu salário, que não existe isso, mas elas têm muitas vagas, né? Elas têm muitas vagas abertas porque elas têm ali contrato com várias empresas diferentes, por exemplo, né? Então, a minha recomendação é que você faça essa pesquisa, mas que você não espere um recrutador achar uma vaga para você. Você, tipo, faz essa pesquisa realmente só como possibilidade de vaga que você pode aplicar. Tá. E o LinkedIn é sempre melhor, né? Sempre. A verdade é essa, né? Sim, ou assim, a minha recomendação é ou procurar pelo LinkedIn. O Indeed também ele é muito utilizado, mas eu recomendo sempre o Indeed não para aplicar diretamente, mas sempre que possível, você viu ali uma vaga no Indeed, então você entra no site daquela empresa para aplicar diretamente pelo site, até mesmo para evitar ali os esquemas, né, que possam aparecer. A não ser que a vaga só esteja ali no Indeed, tudo bem, aplica ali, né, arrisca, não tem que fazer. Sim. Mas sempre opte por aplicar diretamente no site da empresa. Eu recomendei em algum lugar aqui, não lembro, em algum vídeo que eu fiz, enfim, falei, procura a cidade que você vai. Sempre tem empresas que, né, às vezes você não sabe que tem empresas lá, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na Carolina do Norte, estou na cidade de Concord. Aqui em Concord tem a Lilly. A Lilly é uma farmacêutica bem grande, né? Tem no Brasil também, tudo. E tem muita gente que tem muitos farmacêuticos vindo e outras áreas também, né, lá. Então, tô dando só um exemplo. Então, o que eu faria se eu fosse farmacêutica, né? Ou se fosse da área, eu já vendi, já trabalhei em RH de farmacêutica também. Eu entraria no site da empresa, porque está muito perto de mim. Nossa, que maravilha se eu fosse trabalhar ali 15 minutos da minha casa, né? Eu daria preferência para lá. Então, eu colocaria, já me inscreveria lá diretamente no site da empresa. E eu estou dando um exemplo só aqui, mas tem um monte de empresa aqui, por exemplo, na Carolina do Norte, e uma outra cidade, que você vai, né? Porque assim, não adianta também só ir se candidatando para um monte de lugar. Eu vejo isso acontecer muito, assim. Aí a pessoa, geralmente é outro estado, ou é aqui mesmo na Carolina do Norte. Se eu for para Asheville, são 2 horas. Para Raleigh, que é a capital, são 2h30. Eu não tenho como ficar indo, imagina, 5 horas no carro, né? É impossível. Você vai morar lá e em dois lugares, provavelmente, ou vai se mudar para lá. Totalmente. Então, e só uma dica também, essa dica é excelente. Essa dica é excelente. E uma outra coisa que você pode fazer também é usar o LinkedIn a seu favor em relação a isso, né? Então, você pesquisou ali essa empresa, então, de repente, entra na página do LinkedIn dessa empresa e vê quem é que trabalha lá. Né? De repente, começar gerando conexão. Sim. Eu sempre gosto de criar conexão no LinkedIn. O LinkedIn, ele é feito para isso, para a gente adicionar as pessoas, para a gente ser cara de pau, adicionar as pessoas, se apresentar ali, né? Falar, tipo, olha, vi que você trabalha nessa empresa, que legal. Sabe, deixar a conversa ali aberta. Mas sempre falo que às vezes já pensou um brasileiro trabalhando nessa empresa grande, você nem sabe, né? Então entra ali no LinkedIn, vê se tem algum brasileiro que trabalha ali, né? Se conecta, fala, oi, tudo bem? Estou procurando novas conexões profissionais com outros brasileiros que moram aqui em Asheville também, eu vi o seu perfil, vamos nos conectar. As pessoas estão mais dispostas a ajudar a gente do que a gente pensa, né? Então usar o LinkedIn para isso é ótimo. Ou às vezes você não tem nenhum brasileiro, às vezes tenta achar, sei lá, alguma pessoa de algum outro país. As pessoas, assim, eu gosto, né, de usar o card latino, às vezes eu falo porque a gente acaba se conectando mais fácil, né? Então tenta achar uma outra pessoa para se conectar e de repente essa pessoa possa até servir como uma indicação profissional, né? Muito bem.
A outra dúvida é do Edinael Carlos. Para ter permissão de trabalho americano, é necessário alguma formação acadêmica nos Estados Unidos? Para ter permissão de trabalho? Será que ela fala em relação a conseguir um sponsor ou... Eu acredito que sim. É ele. Entendi. Então, no geral, Sam, eu vou falar a minha perspectiva trabalhando como recrutadora aqui nos Estados Unidos, quando que eu vi situações de que a empresa realmente deu um sponsor. Foram pouquíssimos casos, assim, casos sempre muito específicos. Então, ou às vezes a empresa abriu uma vaga internacional. Vamos supor que é uma multinacional que tem, tem a própria empresa ali em vários países. Se a empresa está aqui nos Estados Unidos, está no Brasil, ela abriu ali uma vaga de transferência de um funcionário de um país para outro. Aí a empresa foi o sponsor daquele próprio funcionário que já trabalhava na empresa, né? Porque ela já conhecia a conduta daquele profissional, era uma pessoa que já sabia como que aquela empresa funcionava, né? Até mesmo porque para uma empresa que vai servir como sponsor, ela tem que provar que não tem outro americano ou outra pessoa aqui nos Estados Unidos que consiga fazer aquele trabalho, né? Então, nesse sentido, a empresa consegue justificar a transferência de funcionário. Ou, em outros casos, quando eu vi isso acontecer, foi alguém que tinha uma conexão muito forte com algum tomador de decisão, né? Eu falo, ou um gestor, ou um diretor ali na empresa, que falou que abriu uma vaga ali, mas já pensando naquela pessoa. Tipo, olha, tem uma vaga aqui, mas só aquela pessoa que eu conheço, que já é de confiança, que vai conseguir trabalhar. Vamos fazer o processo para ela? Vamos ser sponsor dessa pessoa? Porque aí sim, ela era conhecida do gestor, já tinha o contato ali, né, muito forte na empresa, que aí a empresa topou fazer esse processo. Né? Então, somente nesses casos, assim, eu nunca vi ninguém sem documentação que aplicou do Brasil, por exemplo, conseguiu. Não, eu sei que tem algumas pessoas, de repente, de áreas de tecnologia, com algum conhecimento muito específico que possa ter conseguido, mas eu falo da minha visão, né? Da minha experiência, é muito mas raro é mesmo. difícil mesmo, mas é bom as pessoas saberem, porque às vezes tem gente que acaba se achando que vai conseguir, né? Uhum. É um sorteio, assim, uma loteria, na verdade, né? Eu acho que a melhor maneira mesmo é realmente tentar ver algum visto, né? Que a pessoa não precisa de ter um sponsor ali de uma empresa, né? Então, visto, por exemplo, a B2NW, que a gente falou aqui, né? Que ela não precisa necessariamente ter uma empresa, só ali com o background dela e a vida profissional, ela já consegue ter uma autorização. Isso é um caminho mais fácil, digamos assim, do que tentar achar uma empresa que vai servir como sponsor, por exemplo. Tá. Uhum. E uma última pergunta aqui do Paulino. Quem possui graduação em farmácia conseguiria um emprego em farmácia? Ai, meu Deus. Um emprego em farmácia ou hospital? Conseguiria, sim, isso é uma ótima pergunta. Conseguiria sim, mas aí o que você precisa ver realmente é qual tipo de experiência, né? Então, às vezes, se for uma experiência em laboratório, por exemplo, aqui tem muitas vagas no laboratório, tem muitas experiências de pesquisa, né? De Research and Development, que eles chamam aqui, né? R&D. Então, tem muitas vagas sim. Ou até mesmo vagas mesmo no corporativo, né, da farmácia também, da indústria, a pessoa sempre consegue, né? Então, aí, lembra que a gente falou ali no começo que a gente precisa ser específico? Então, de repente, essa pessoa ser específica, né, aproveitando essa bagagem que ela tem, é muito mais fácil dela conseguir um trabalho dentro da indústria do que um trabalho completamente fora daquilo que a pessoa já fez, né? Será que ela precisa revalidar o diploma? É que depende muito da vaga da pessoa, Sam, depende muito exatamente do tipo de vaga. Normalmente a gente tem algumas clientes da área farmacêutica que elas não precisaram, né? Então, principalmente quem trabalha na área de Então pesquisa. depende da vaga e não da profissão em si, Depende da né? vaga, exatamente. Até mesmo, por exemplo, engenheiros, né? Às vezes, para você ser engenheiro aqui nos Estados Unidos, engenheiro civil, né? Que engenheiro tem engenheiro de absolutamente tudo. Engenheiro civil, por exemplo, que vai precisar assinar ali as coisas, ele vai precisar ali validar o diploma novamente. Mas tem vagas ali de projetos, por exemplo, o engenheiro que trabalha como gestor de projetos, que ele não precisa ter essa validação de diploma, né? Então, validar diploma nem sempre é necessário. Inclusive, eu recomendo quando a pessoa quiser fazer a revalidação, recomendo fazer sim, até mesmo futuramente, se a pessoa quiser voltar a estudar, alguma coisa assim, né, ou fazer uma pós, alguma coisa, ela consegue eliminar ali matérias e tudo mais, mas nem sempre a pessoa precisa revalidar realmente para entrar ali na profissão dela. Parece um Alexa me avisando que eu tenho que pegar meu filho na escola, calma aí. Alexa, pare. Desculpa. Não, Alexa, pare. Muito obrigada, Alexa. Não vai precisar mais. Desculpa. Vai que você esquece, né? Todo dia. Coloco alarme para tudo. Tati, então, só para agora, para a gente terminar, fala um pouco do que a Nidas oferece, o que você pode ajudar, né, essas pessoas. Pessoal, vou deixar o Instagram
da Tati aqui, do Nidas, né, para vocês poderem. Ela coloca um monte de dica ali, super legal, de graça, importante ali para vocês. Já consumam esse material dela, que acho que vai ser bem interessante. Mas, além disso, a Tati oferece alguns serviços, né? E fala um pouco para o pessoal, né, para o que você pode ajudá-los, qual é o tipo de serviço que você oferece para geral aí te contratar. Uhum. Então, Sam, é uma coisa que eu sempre falo, que eu tô com a pessoa até realmente dar certo, né? Então, aqui na Nidas a gente gosta de segurar a mão da pessoa e tá até dar certo, né? Então, aqui a gente tem serviço de currículo de LinkedIn, né? Então, a gente faz resume no formato americano, sempre pensando naquilo que a pessoa quer ou naquilo que a pessoa tá buscando. Quando a pessoa não sabe o que ela tá buscando, a gente oferece consultoria de carreira também. Ela Né? pode começar do Brasil. Pode. A gente tem alguns clientes que estão no Brasil, que estão se preparando. Inclusive, eu sempre falo que quanto antes você começar, melhor, né? Uhum. Porque, assim, muitas pessoas deixam para fazer isso de última hora, né? Quando elas já estão com tudo em mãos. Só que dessa forma você não tem nem a resposta do mercado, né? Você vai fazer muito tentativa e erro, né? Então, para quem está com tempo, fazer um LinkedIn bonito, um currículo ali bom também, e já começar a aplicar é uma ótima maneira de você ver a resposta que o mercado dá para você, né? Porque, de repente, se você precisar alterar alguma coisa ou querer achar alguma outra área que seja interessante, você tem esse tempo de ajustar, né? De repente, tem até o tempo de fazer um curso ali extra que vai te deixar ainda melhor, né? Então, quanto antes a pessoa começar, melhor. Então, independente de estar aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, a gente oferece, mas claro que é sempre focado no mercado americano, né? Então, aqui a gente faz serviços de resume no formato americano, a gente faz LinkedIn também. Para quem não sabe qual área entrar, a gente oferece call de consultoria de carreira, que é uma conversa que eu quero saber tudo que a pessoa já fez profissionalmente, né? Então, o que a pessoa fazia, como que era o dia a dia dela, o que ela está buscando, quanto ela está buscando, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer de jeito nenhum. Então, assim, a gente consegue pensar em quais são as vagas disponíveis de acordo com o perfil profissional dela, né? E a pretensão salarial e tudo mais. Então, isso é muito importante por conta da clareza profissional que a gente conversou aqui, né? Essa chamada ajuda muito e a gente faz chamadas também de treinamento e de entrevista, né? Então, sempre totalmente em inglês, ali com feedback, sempre totalmente relacionado à vaga que você está realmente aplicando. Mas a gente está aqui até dar certo, né? Então, se precisar de ajuda com a oferta de trabalho, a gente ajuda também. Então, do início ao fim. Que legal, muito bom. Tati, muito obrigada, né? Muito obrigada pelo seu tempo, por aqui com toda a paciência. Você é muito clara nas suas explicações, isso ajuda muito, né? Eu fico imaginando as pessoas que estão ali todas angustiadas, vindo para muitas vezes para recomeçar, e eu achei legal que você falou assim, vai recomeçar de tantas formas, mas a sua carreira é uma continuidade, né? Você não precisa, que as pessoas eu vejo muito assim falando, né? Eu vou recomeçar do zero e tal, e esquece tudo que fez no Brasil. Não, calma, gente. Tá? É só uma vírgula, não é um ponto e vai começar de novo, não, uma vírgula, né? Exatamente, que eu sempre falo que a bagagem profissional que a gente tem, nada nem ninguém vai tirar da gente, né? Então, não é porque você está aqui que você vai começar do zero, que vai jogar tudo no lixo, né? Eu vejo muito isso em pessoas que estão frustradas porque estão tentando um trabalho aqui e não conseguem. Eu nunca vou falar que é fácil, Sami, porque não é. Sim. É um processo que é muito emocional, é um processo aqui longo, né? Demora para a gente conseguir uma vaga nos Estados Unidos, né? Mas é um processo estratégico. E eu sempre vou bater na tecla da estratégia, porque assim tira toda a carga emocional, né? Que a gente tem, às vezes achar que não é suficiente. Não, é um processo estratégico. Você é suficiente, mas a gente tem que se alinhar da forma que eles fazem aqui, né? Não tem outro jeito. Sim, muito, muito bom. Maravilha, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Sami, pelo espaço. Muito obrigada. E quem precisar de qualquer coisa e quiser conversar, estou sempre aberta a conversar com todo mundo em relação ao mercado. É o assunto que eu mais gosto de falar, então pode entrar em contato que a gente está aqui para ajudar em relação a isso. Maravilha. Pessoal, muito obrigada por quem ficou até aqui, ficou até agora aqui com a gente. Se puder, curta o vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!